Minhas caras, meus caros, a revista Economist, a revista britânica, afirmou que o Jair Bolsonaro mente com a mesma facilidade com que respira. Acho que eu vou discordar dos coleguinhas ingleses. Ele mente com muito mais facilidade. A respiração é mais difícil. Se bem que talvez vocês estejam certos, ingleses. A gente nunca sabe quando ele está com uma dificuldade de inspiração, né? Meio resfolegante, e quando é apenas um raciocínio que ficou truncado no meio do caminho, dentro daquele caos, né, de ideias que circulam ali por aquele vácuo. Tá? Vejam só, ele havia, na sua primeira manifestação aos seus, né, ignorado a questão das urnas. Pronto, então não se falou mais de urnas, eles estavam tão desesperados com a possibilidade de perder no primeiro turno para Lula, que quando eles viram que isso não aconteceu e quando perceberam que, digamos assim, aquela gente da Malta havia sido eleita para o Congresso, ficaram satisfeitos e até cantaram vitória e deixaram de lado a questão das urnas. Isso até a divulgação da pesquisa IPEC. Ontem vieram os números do IPEC, já falo deles, e eles estão numa guerra agora com os institutos de pesquisa, e Jair Bolsonaro foi fazer a sua live, aquele misto de Al-Qaeda com o velho Zorra Total, né? E resolveu, né, colocar em dúvida de novo o resultado das urnas. E fez a seguinte afirmação espetacular que precisa ser decifrada por especialistas. Até o gráfico da evolução que foi feito aqui, levando-se em conta cada percentual de voto que era computado, criou figura geográfica, não diz geométrica, geográfica, uniforme, bem típica de algoritmo, muito parecido com aquela do segundo turno de 2014 do Aécio Neves. O sentido está para ser decifrado. A gente só entendeu que ele quis dizer que pode ter havido fraude, né? E ele não tem, evidentemente, prova nenhuma, evidência nenhuma, indício nenhum de coisa nenhuma, né? Aliás, cadê a auditoria dos milicos? Vocês vão esconder do resto da população? E mais adiante, tivemos apurações. Alguns problemas aconteceram. Se a apuração durasse mais 5 minutos, presta atenção para esse raciocínio sofisticado. Se a apuração durasse mais 5 minutos, 5%, nosso oponente teria conseguido vitória em primeiro turno. Jesus coroado, como diz minha mãe. Quer dizer, então, que nós não temos um número fixo de votos nas urnas, ainda que convertidos, né, em linguagem eletrônica? Não. O voto ele varia de acordo com o tempo. Se ficasse mais 5 minutos, outros votos iam aparecendo ali. É de uma estultice tão alvar, né, que chega a ser irrespondível. Aliás, boa parte das tolices que o Bolsonaro diz é irrespondível de tão burras que são, né? Vamos falar um pouco da pesquisa IPEC, que deixou a turma preocupada. Em votos totais, 51 a 43 para Lula. Em votos válidos, 55 a 45. Né? Considerando que em votos válidos, Lula teve 48,43 e Bolsonaro 43,2, então a gente nota que Lula ganhou, né, estando certa a pesquisa, 6,57 pontos e Bolsonaro 1,8 ponto. Dado que Bolsonaro precisa arrancar voto de Lula para ganhar, é claro que isso é uma má notícia. E tudo indica aqui, insisto, estando certos os dados, que votos da Simone Tebet e do Ciro já migraram, estão migrando em grande parte dos votos que tinham para Lula, né? Então, é claro que Bolsonaro não tem por que ficar feliz. Aí bota em dúvida o Instituto de Pesquisa, quer estripar os pesquisadores, a urna e tudo. Isso quer dizer que a eleição acabou, Reinaldo? Pronto, o Lula já ganhou? Não, volta o chacrinha. A eleição, como programa, só acaba quando termina, né? A avaliação do governo dele tem melhorado um pouco, né? E ainda tem pouco mais de 3 semanas para a eleição, né? E tem um dado ali que me parece relevante. No Sudeste, votos das urnas, o Bolsonaro teve 5 pontos percentuais acima do Bolsonaro, tem 43% do eleitorado do Sudeste, né? Aqui no IPEC, eles estão empatados, com o Lula 2 pontos à frente, numericamente, né? Então, isso pode fazer diferença, não sei se foi, ou se o registro é esse mesmo, né? Não estou dizendo que houve fraude, né? Claro que não.
Tá? Então, só estou apontando uma diferença que me parece relevante numa região que tem 43% do eleitorado. No Nordeste, a vitória do Lula é esmagadora. E aí Bolsonaro aproveitou na live ontem para dizer o seguinte sobre os nordestinos. Preste atenção nisso aqui. Lendo uma notícia da CNN. Lula venceu em 9 dos 10 estados com a maior taxa de analfabetismo. Vocês sabem quais são esses estados? No nosso Nordeste. Não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores às regiões. Nem faz sentido. Porque esses estados do Nordeste estão há 20 anos sendo administrados pelo PT. Onde a esquerda entra, leva o analfabetismo, leva a falta de cultura, leva o desemprego, leva a falta de esperança. Olha aqui, não existe nenhum estado do Nordeste sendo governado há 20 anos pelo PT. Mentira, o PT chegou ao governo na minoria dos estados nordestinos, não na maioria. E mais, né? De 1998 a 2013, se dizia que o Nordeste crescia a taxas chinesas. Vocês encontram, inclusive, reportagem na revista Época a respeito, cresceu muito acima da média brasileira. E, portanto, Bolsonaro está mentindo. E ele mente com muito mais facilidade do que respira. É isso aí.